palavra de Deus é uma verdadeira luz que guia os nossos passos. Semente de uma nova sociedade. Com vocês o programa O Semeador. Vamos semear a boa semente, vamos semear a semente em terra boa. O mundo passa, a terra gira, o tempo voa, nós nascemos para viver eternamente. Um homem saiu a semear as inúmeras sementes que lhe deram, e enquanto semeava com carinho, uma parte caiu pelo caminho e não cresceu porque as aves a comeram. Um homem saiu a semear, na rocha a semente semeou, a pouca terra fez medrar, mas quando o sol apareceu para ajudar, sem raiz feneceu e ressecou. Vamos semear a boa semente, vamos semear a semente em terra boa. O mundo passa, a terra gira, o tempo voa, nós nascemos para viver eternamente. Bom dia, amigo, bom dia, amiga. Programa O Semeador, levando até você mensagens de fé, de vida e de esperança. Pela FM Padre Cícero 104,5, a rádio que educa e evangeliza. Saiu a semear, não parou um momento algum. Celebramos hoje a solenidade de Pentecostes. E este domingo conclui o sagrado período de 50 dias, quando se comemora o dom do Espírito Santo derramado sobre os apóstolos, os primórdios da Igreja e o início da sua missão a todos os povos, raças e nações. Esta celebração de Pentecostes nos insere na missão da Páscoa de Cristo, que chega à sua plenitude pelo envio do seu Espírito à sua Igreja, nascida na redenção do Senhor. Fazemos comunhão com todas as comunidades que celebram este dia do Senhor, na abertura total de suas vidas ao mistério do amor. Unamos nossas vozes e nossas orações a todos os povos da terra que aclamam a Deus. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo seu Espírito que habita em nós. Aleluia! Conforme está em Romanos 5, versículo 5, capítulo também 10 e versículo 11. Vamos ouvir uma música. Ele sopra na alma da gente, ele é sopro divino, é do céu que ele vem. Ele é forte, suave, ele é quente, ele sopra na mente, ele faz tanto bem. Quem não sente este vento soprando, este vento passando, não sabe o que é. É o Espírito Santo de Deus. 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 Foi Jesus que soprou sobre os 11 no dia feliz em que foi para o céu. E seu sopro divino foi tanto que pôs nos 11 o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus. 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 Ele faz a cabeça da gente, ele toca na mente se a gente deixar. Ele vem, ele sopra insistente, ele é tão convincente, ele sabe tocar. Quem não sente essa delicadeza não sabe a leveza de ser e de crer. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus.
Lá na Bíblia se lê todo dia que Deus não iria deixar de falar. O amor de Jesus ele é tanto que põe na gente o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus. 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 104,5. Amigo, amiga, o Espírito do Senhor encheu o universo. Ele mantém unida todas as coisas e conhece todas as línguas. Aleluia. Salmo 1, versículo 7. Vindos de diferentes realidades, iluminados pelo Espírito de Deus, celebramos a solenidade de Pentecoste. O sopro divino desce sobre nós e nos congrega na mesma fé e numa só família, na alegria e na fraternidade. Renovado pelo Espírito Criador, a Igreja se fortalece na missão e põe seus dons a serviço do bem comum. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Então, celebrando hoje a festa de Pentecostes, recordamos o dom do Espírito Santo e o final do tempo pascal. Pentecostes era uma festa judaica muito antiga, celebrada 50 dias após a Páscoa. Inicialmente, era uma festa agrícola em agradecimento a Deus pela colheita. Depois, o povo começou a celebrar nela a aliança, o dom da lei no Sinai e a constituição do povo de Deus. Fato acontecido 50 dias depois da saída do Egito, acompanhado de trovões, relâmpagos, trombetas, ventos fortes. Ouçamos mais uma música. Majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolvais como num manto. Espírito de Deus fará surgir um povo renovado. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que encheu-se a terra com as vossas criaturas, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. O Espírito de Deus fará surgir um povo renovado, um povo renovado. 104,5. Programa O Semeador, pela FM Padre Cícero 104,5. A primeira leitura da liturgia da palavra deste domingo, desta solenidade de Pentecostes, e também o Evangelho descrevem o Pentecostes cristão.
O Espírito presente no início da atividade missionária da Igreja. As narrativas são diferentes e até divergentes, mas se completam. A primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 1 a 11, será proclamada pela missionária Maria Sônia. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós os escutamos anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora que nós ouvimos esta bela leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, vamos refletir ou responder a esta palavra com o Salmo 103, 104. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. O Salmo 104, considerado pelo prisma do seu valor poético, está entre os mais belos do saltério. Este hino à natureza apresenta-se como parafrase cheia de colorido da narrativa da criação em Gênesis 1. O salmista convida a bendizer o Deus Criador, que dá força e vida às criaturas pelo seu Espírito. É o Salmo 104. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai, e da terra toda a face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai,
FM Padre Cícero. Então, irmão, irmã que nos acompanham, nós tivemos essa oportunidade de refletir os Atos dos Apóstolos no capítulo 2, versículos 1 a 11 e responder a essa palavra com a meditação do Salmo 103, 104. Programa O Semeador, pela FM Padre Cícero 104,5. Refletindo essa primeira leitura, como já dizia, do livro dos Atos dos Apóstolos, vamos agora ver como faz coincidir o Pentecostes cristão com o Pentecostes judaico. O autor Lucas, que é o mesmo evangelista, que escreve o livro dos Atos dos Apóstolos. Então vemos que Lucas faz coincidir o Pentecostes cristão com o Pentecostes judaico, para mostrar que o Espírito é a lei da nova aliança e que por ele se constitui um novo povo de Deus. Por isso relata o fato entre raios e trovões, inspirando-se na narrativa da entrega da lei no Sinai. Os apóstolos estão reunidos, trancados numa casa. O fogo foi do Espírito, se reparte em forma de línguas sobre cada um deles. Eles saem do cenáculo e em praça pública começam a falar do Cristo ressuscitado, com grande entusiasmo e sabedoria. É a primeira e grande manifestação missionária da Igreja. E seus missionários são os 12 apóstolos. E o povo, espantado, se questiona: como os escutamos em nossa língua? O texto nos faz relembrar a Torre de Babel, que está no Gênesis, capítulo 11. Lá ninguém se entende mais. Aqui acontece o contrário. Por obra do Espírito Santo, todos falam uma língua que todos compreendem e que une a todos. A linguagem é a linguagem do amor, que é entendida por todos. Ouçamos uma música. É bom cantar um bendito, um canto novo, um louvor. É bom cantar um louvor. É bom cantar um bendito, um canto novo, um louvor. É bom cantar um louvor ao Pai que hoje pôs sobre seus filhos o Espírito seu derramou. Ao Pai que hoje pôs sobre seus filhos o Espírito seu derramou. É bom cantar um bendito, um canto novo, um louvor. É bom cantar um louvor. É bom cantar um bendito, um canto novo, um louvor. É bom cantar um louvor. Pois novo tempo agora começa, a promessa do Filho chegou. Pois novo tempo agora começa, a promessa do Filho chegou. É bom cantar um bendito, um canto novo, um louvor. É bom cantar um louvor. É bom cantar um bendito, um canto novo, um louvor. É bom cantar um louvor. Ao celebrar-se de gosto esta festa, canta e dança o povo em louvor.
Divino Espírito Santo, vinde, Divino Espírito Santo, vinde, mudai a nossa história, refazei nossa memória, dai-nos vossa força e luz, fazei-nos gente de esperança, a andar com confiança no passo que a vós conduz. Oi, para ver acontecer, oi, para ver acontecer, sonho bom de se viver, sonho bom de se viver. Ai, ai. Vinde, Divino Espírito Santo, vinde, Divino Espírito Santo, fazei-nos entrar na nova dança, a andar nova andança, mão no arado, olhar pra frente, e dai-nos a vossa alegria, por raiar de um novo dia, paz no coração da gente. Oi, para ver acontecer, oi, para ver acontecer, sonho bom de se viver, sonho bom de se viver. Ai, ai. Divino Espírito Santo, ai, ai. Amigo, amiga, que nos acompanha o programa O Semeador, pela FM Padre Cícero 104,5, a rádio que educa e evangeliza. Pelo que ouvimos, a intenção de Lucas, que se julga ser o autor do livro dos Atos dos Apóstolos, é apresentar a igreja como a comunidade que nasce de Jesus, que é animada pelo Espírito e que é chamada a testemunhar aos homens o projeto libertador do Pai. Vamos agora a um espaço cultural. Estamos apresentando o programa O Semeador. Estamos apresentando o programa O Semeador. Amiga, amigo, programa O Semeador, pela FM Padre Cícero 104,5, a rádio que educa e evangeliza. O Semeador, há 34 anos, levando a palavra de Deus nas ondas do rádio. A palavra que nos alimenta com seu corpo e sangue e nos fortalece na missão. No bloco anterior,
meditamos a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 11. E meditemos com a resposta do Salmo 103, 104. Enviai vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Neste bloco, iremos meditar a segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículos 3b a 7 e versículos 12 e 13. E o Evangelho, que é o ponto alto, como dizemos, da liturgia da palavra, o Evangelho de João, no capítulo 20, versículos 19 a 23. Para Paulo, a igreja é o corpo místico de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 3b até o 7 e versículos 12 e 13. Apesar da diversidade dos membros das funções do corpo, o corpo é um só, mas é o mesmo Espírito que alimenta e dá vida a esse corpo. A proclamação será pela minha filha Marluísia. Ouçamos. Em seguida, ouviremos uma música. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Da minha vida Ele é o Senhor. Da minha vida Ele é o Senhor. Da minha vida Ele é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Do meu passado Ele é o Senhor. Do meu passado Ele é o Senhor. Do meu passado Ele é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Do meu futuro Ele é o Senhor. Do meu futuro Ele é o Senhor. Do meu futuro Ele é o Senhor.
ti, Senhor. FM Padre Cícero, a rádio da evangelização. Amigo, amiga, programa O Semeador. Refletindo um pouco do que ouvimos da segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 3b a 7 e versículos 12 e 13, apesar da diversidade dos membros, como nós já dizíamos, e das funções, o corpo é um só. Paulo, nesta carta, nos apresenta que os primeiros cristãos de Coríntio havia o costume de exercer o dom das línguas, no sentido de proclamar frases em línguas estranhas, como ainda hoje há alguns grupos que insistem nisso. Paulo, porém, adverte-os e que os dons não devem ser fonte de desunião. Os fiéis, com sua diversidade de dons, devem complementar-se como os membros de um mesmo corpo. Esse é o grande milagre de Pentecostes. É a perfeita harmonia, fruto do Espírito, que insere todos no espírito de partilha e entendimento, falando a linguagem do amor e tendo os mesmos sentimentos. A leitura mostra que os ministérios dentro da comunidade cristã são obras do Espírito Santo. É o mesmo Espírito que move as pessoas a colaborar na missão evangelizadora, segundo o carisma de cada um. Paulo, ao olhar para o interno da comunidade, chama as diversas funções de carismas, dons de graça de Deus, para o bem e a vida da comunidade. A diversidade de dons é fruto da ação do Espírito Santo, que inspira a todos, formando a unidade. Os diversos carismas não provêm de nossa ambição pessoal. Por isso, quando postos a serviço da comunidade, promovem o enriquecimento de todos e não causam divisão. Aqui Paulo bate bem nessa questão da unidade. Então, os dons, o carisma, tudo deve estar a serviço da comunidade e não causam divisão. Vejam bem, e não causam divisão. Ouçamos uma música. Nós somos muitos, mas formamos um só corpo, que é o corpo do Senhor, a sua igreja. Nós todos nós participamos do mesmo pão da unidade, que é o corpo do Senhor, a comunhão. O pão que reunidos nós partimos é a participação do corpo do Senhor. Nós somos muitos, mas formamos um só corpo, que é o corpo do Senhor, a sua igreja. Pois todos nós participamos do mesmo pão da unidade, que é o corpo do Senhor, a comunhão. O cálice por nós abençoado
somos muitos, mas formamos um só corpo, que é o corpo do Senhor, a sua igreja, pois todos nós participamos do mesmo pão da unidade, que é o corpo do Senhor, a comunhão. A ordem do Senhor obedecendo, celebremos a memória da nossa redenção. Nós somos muitos, mas formamos um só corpo, que é o corpo do Senhor, a sua igreja, pois todos nós participamos do mesmo pão da unidade, que é o corpo do Senhor, a comunhão. Da ceia do Senhor participando, pelo Espírito seremos unidos num só corpo. Nós somos muitos, mas formamos um só corpo, que é o corpo do Senhor, a sua igreja, pois todos nós participamos do mesmo pão da unidade, que é o corpo do Senhor, a comunhão. FM Padre Cícero, 24 horas, levando para você a palavra de Deus. Permaneça em nossa sintonia. Amigo, amiga, o evangelho de hoje é o evangelho de João, no seu capítulo 20, versículos 19 a 23. Para João, a igreja é uma comunidade construída ao redor de Jesus e animada pelo Espírito que a torna viva e recriada. O Espírito é esse sopro de vida que faz vencer o medo e as limitações e dá testemunho no mundo desse amor que Jesus viveu até as últimas consequências. O Evangelho de João, no capítulo 20, versículos 19 a 23, será proclamado por Cícero Roberto logo após a uma aclamação ao Evangelho. Ouçamos. Espírito divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis, e acendei neles o amor como um fogo abrasador. Aleluia, 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 aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados, e a quem não os perdoardes, lhes serão retidos."
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Pai dos miseráveis, com vossos dons afáveis, vinde aos corações. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei, ó luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Lavai o que há impuro, regai o seco e duro, curai o que é doente. Dobrai toda a dureza, o frio se aqueça, no escuro conduzir. Dai a vossa igreja, que espera e deseja vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. Amém. FM Padre Cícero, a rádio da evangelização. Amigo, amiga, para nos ajudar na reflexão deste Evangelho de João, vamos ouvir uma música que vai nos ajudar nessa reflexão. Ouçamos. Espírito Santo, Espírito Santo, habita em mim, habita em mim. sou templo do Senhor. Sou templo do Senhor, Habita em mim, habita em mim. sou templo do Senhor. Sou templo do Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, reúne aqui a igreja do Senhor. a igreja do Senhor. Reúne aqui a igreja do Senhor. a igreja do Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, sustenta a marcha do povo lutador. do povo lutador. Sustenta a marcha do povo lutador. do povo lutador. Espírito Santo, Espírito Santo, nos move agora nos move agora
só louvor, há um grande só louvor, nos move agora, nos move agora. Há um grande só louvor, há um grande só louvor. 104,5. Amigo, amiga, o Evangelho segundo João apresenta, em relação a Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos sinóticos, uma visão muito distinta sobre a exaltação de Jesus. A concepção joanina da exaltação de Jesus está intimamente relacionada com a sua morte na cruz, ressurreição e dom do Espírito, pois sua morte é a obra em que Deus é glorificado. O lado aberto de Cristo, quando entrega a vida na cruz por amor, é fonte do Espírito para seus discípulos. Por isso, no relato joanino da ressurreição, Jesus aparece aos seus para lhes comunicar a paz e soprar sobre eles o Espírito Santo, a fim de retirar o pecado do mundo e continuar sua obra redentora. O Pentecostes continua. Diante desse fato grandioso, talvez invejamos a sorte dos apóstolos e esquecemos que o Pentecostes continua em nossa vida e na vida da igreja, na vida de toda a comunidade. Em nossa vida continua, houve já um Pentecostes, o sacramento da crisma ou do crisma, quando recebemos a plenitude do Espírito Santo para cumprir nossa missão. Continua também na vida da igreja, que somos nós, que nasceu no Pentecostes e continua a ser recriada pelo Espírito. O Espírito Santo é a alma da igreja. O cristão é um enviado. Como o Pai me enviou, eu também vos envio, para promover a paz. É um dom precioso e ausente muitas vezes no mundo. Então, Cristo e seu Espírito são fontes de paz para que o mundo creia, para experimentar o perdão e a misericórdia. A misericórdia e o perdão dado e recebido. Para construir a comunidade, o Espírito de Deus foi derramado em cada um para a vida, para conseguir a unidade de todos no amor. Fazer memória do Pentecostes na vida da igreja, em sua origem, é tomar consciência de que o mesmo Espírito que suscitou novas energias quando tudo parecia acabado, manifesta-se agora com toda a sua força em meio aos desafios do nosso tempo, na fragilidade da própria igreja. O Papa Francisco tem se tornado um sinal dessa fecundidade do Espírito capaz de gerar vida, onde prevalecem sinais de desânimo e mediocridade. É o que nos diz o padre Antônio Geraldo Dalla Costa no seu site Buscando Novas Águas. Agora nós vamos para um espaço cultural.
Estamos apresentando o programa O Semeador. Estamos apresentando o programa O Semeador. Amiga, amigo, programa O Semeador, pela FM Padre Cícero 104,5, a rádio que educa e evangeliza. Desejamos a todos muita paz e todo bem. Neste terceiro bloco, iremos refletir de acordo com o artigo da revista Vida Pastoral dos meses de maio e junho de 2021, da editora Paulus, nas páginas 17 a 23, com o tema Solidariedade. Tudo já foi dito uma vez, mas como ninguém escuta, é preciso dizer de novo. É o que nos diz André Gide. O artigo destaca elementos da encíclica Fratelli Tutti. O artigo é escrito por Claudiano Avelino dos Santos, tendo por base algumas perguntas. Por que o Papa se dedica ao tema da política? O que fazer para que a amizade social e a fraternidade universal não se restringam ao mundo das boas ideias, mas tenham incidência em nossas comunidades? A configuração com Jesus Cristo é indicada como essencial para iniciar o caminho da fraternidade universal, ou seja, de uma política diferente. Ouçamos uma música. Meu professor de sociologia costumava sempre nos dizer que não existe solução aonde um povo não responde à mais velha questão. E a questão é repartir o pão em partes justas de maneira tal que faz sucesso o povo que reparte, e o que não reparte sempre se dá mal. Que faz sucesso o povo que reparte, e o que não reparte sempre se dá mal. Pois eu vivi pra ver esta verdade, fui viver lá fora e constatei que não existe solução aonde um povo não responde à mais velha questão. E a questão é mais que social, de tal maneira é uma questão maior, que faz sucesso o povo que reparte, e o que não reparte fica na pior. Que faz sucesso o povo que reparte, e o que não reparte fica na pior. Já vi miséria em cima de miséria, mas a brasileira é muito mais boçal. Temos de tudo, mas nos falta tudo, porque nesta terra tudo é colossal. E é colossal também a ilusão de quem se esconde atrás do capital. Se em cada 170 não tem nada, os 30 que tem tudo não sossegarão. Se em cada 170 não tem nada, os 30 que tem tudo não terão sossego. Por isso aquele que tiver dinheiro, faça o que é preciso pelo seu irmão. Se falta pão na casa do operário, o lucro do empresário é coisa de ladrão. Pois a questão é repartir o pão em partes justas de maneira tal
que o que se come em casa do empresário, na do operário seja o mesmo pão. Que o que se come em casa do empresário, na do operário seja tal e qual. FM Padre Cícero, 24 horas, levando para você a palavra de Deus. Permaneça em nossa sintonia. Amigo, amiga, programa O Semeador. Continuemos nossa reflexão. A encíclica Fratelli Tutti, Todos Irmãos, publicada no dia de São Francisco de Assis, do ano passado, de 2020, foi um presente que o Papa ofereceu não só à Igreja Católica, mas também ao mundo. É um texto propositivo que reúne reflexões a respeito da amizade e da fraternidade social, conforme diz a Fratelli Tutti no número 5. E faz florar a superfície do cotidiano, a profundidade da doutrina social da Igreja, cuja base é o Evangelho, a prática de Jesus Cristo, que muitos ainda não, mesmo dentro da nossa Igreja, igualmente a comunidade lá de Coríntios e outros, continuam querendo a divisão. Então, em primeiro lugar, é preciso insistir na política. Compartilho uma reflexão baseada principalmente nos 5 primeiros capítulos da encíclica, destacando a necessidade da educação para a solidariedade. A tarefa educativa, o desenvolvimento de hábitos solidários, a capacidade de pensar a vida humana de forma mais integral, a profundidade espiritual são realidades necessárias para dar qualidade às relações humanas, de tal modo que seja a própria sociedade a reagir diante das próprias injustiças, das aberrações, dos abusos dos poderes econômicos, tecnológicos, políticos e midiáticos. Diz a Fratelli Tutti no número 167. Ouçamos mais uma música. Eu queria ser um pedaço de pão pra matar a fome de alguém. Cantemos juntos. Vejo tanta gente sofrendo de fome, nunca ser lembrada por ninguém. Cantemos juntos. Eu queria ser uma casa vazia pra recolher os abandonados. Cantemos juntos. Vejo tantos meninos largados nas ruas, precisando ser recuperados. Cantemos juntos. Eu queria ser esse livro surrado que ainda pode ser aproveitado. Cantemos juntos. Vejo tantos alunos querendo aprender, bem que podiam ser ajudados. Cantemos juntos. Eu queria ser os cadernos e um lápis que sobraram dos anos passados. Cantemos juntos. Vejo tantos irmãos que
que não podem comprar, e pelo mundo eu seria espalhado. Cantemos juntos. Eu queria ser um agasalho velho para agasalhar um irmãozinho. Cantemos juntos. Vejo tanto velhinho tremendo de frio, morrer triste como um passarinho. Cantemos juntos. Eu queria ser um sapato encostado pra calçar um irmão favelado. Cantemos juntos. Vejo tantas famílias naqueles barracos acenando os sapatos furados. Cantemos juntos. Eu queria ser um remédio barato para aliviar o desenganado. Cantemos juntos. Vejo tanta gente sofrendo sozinha, sem contar com um amigo a seu lado. Cantemos juntos. Só queria ser um pouquinho que sou, semeando esse amor entre os homens. Cantemos juntos. Vendo tantos amigos cantando comigo com a mesma alegria de ontem. Cantemos juntos. FM Padre Cícero, a rádio da evangelização. Amigo, amiga, continuemos mais um pouco sobre o artigo Solidariedade, baseado segundo Claudiano Avelino dos Santos, nos 5 primeiros capítulos da Fratelli Tutti. Falaremos agora baseados no capítulo 5º da Fratelli Tutti, no qual o Papa reflete acerca da política. Como política é uma daquelas palavras desgastadas, principalmente aqui no Brasil, desacreditadas, o Santo Padre deixa bem claro de que tipo de política está falando. Está falando da política, ou da verdadeira política, não dos politiqueiros. Da melhor política, aquela que está verdadeiramente a serviço do bem comum. Diz a Fratelli Tutti no número 154. Já não é de agora que, olhando o mundo político que nos circunda, muitos de nós sentem aversão, repulsa, desinteresse, pois são inúmeras as denúncias de corrupção. Não importando o partido, se é de esquerda ou de direita. Uma coisa que eu sempre costumo dizer, esse negócio de esquerda, de direita, não existe. O que existe é ou justiça ou injustiça. Ou trabalham pela justiça e fazem a justiça acontecer, ou, por outra, fazem acontecer a injustiça. Aí sim, não tem esse negócio de estar direita, esquerda, centro, não sei o que mais, não. Coisas que nós temos que refletir mais adiante. Aqui deixemos para continuar no próximo programa a reflexão do artigo, que é muito bom. Vale a pena pararmos um pouco para pensar. Vamos mais uma música. Logo depois teremos o curso bíblico pelo rádio,
Bíblia em Comunicação, com a irmã Rosana Pulga, da Congregação das Irmãs Paulinas, e o comunicador Tom Lima. Bíblia em Comunicação. Teremos um espaço cultural. Alô, amigo ouvinte! Com você, um curso de Bíblia pelo rádio. É a Bíblia em Comunicação. Que satisfação poder agora contar com sua audiência. A você, graça e paz. Amigo, amiga ouvinte, você está na companhia da irmã Rosana Pulga e Tom Lima. Isso mesmo, estaremos com você para falar da Bíblia. A Bíblia em comunicação com você. É sempre uma alegria estar com você, ouvinte. Hoje vamos falar da formação do Evangelho de Lucas. Muito bem. Olha só, já estamos quase concluindo. Só mais 2 programas e teremos levado a bom termo nossa tarefa de dar a você, nosso ouvinte especial, um curso de Bíblia pelo rádio. De fato, agora a Bíblia está em comunicação com você. Que beleza! Esse curso trouxe também para nós muitas alegrias. O nosso contato com você, através da sua audiência, foi prazeroso e motivo de bom aprendizado também para nós. Obrigada. Isso! E a gente vai ficar com saudades. Mas o importante é evangelizar, ser um raio de luz no mundo de hoje. E por falar em luz, ouça o Zé Vicente cantando Tua Palavra é Luz. Fique ligado, a gente volta já. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Tua palavra está nas ondas do mar, tua palavra está no sol a brilhar. Tua palavra está no pensamento, no sentimento. Tua palavra está no pensamento, no sentimento. Tua palavra está, tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Tua palavra está no som do trovão, tua palavra está no tom da canção. Tua palavra está na consciência e na ciência. Tua palavra está na consciência e na ciência. Tua palavra está, tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Tua palavra está na beleza da flor, tua palavra está na grandeza do amor. Tua palavra está na liberdade, na amizade. Tua palavra está na liberdade, na amizade. Tua palavra está. Estamos em nosso programa Bíblia em Comunicação, para falar da formação do Evangelho de Lucas. Bem, sabemos que no final do 1º século da era cristã, surge grande parte dos escritos bíblicos do Segundo Testamento. Esses escritos refletem a situação, as dificuldades e também as esperanças da própria comunidade. As comunidades estão preocupadas com a organização da vida cristã, do seguimento de Jesus Cristo. Pois então, é dentro desse contexto que por volta dos anos 80, 90,
A comunidade de Lucas escreve o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Sim, irmã Rosana. O Evangelho de Lucas também faz parte dos evangelhos sinóticos. É bom a senhora explicar outra vez essa palavrinha sinóticos. Os evangelhos sinóticos são 3: Marcos, Mateus, Lucas. Lucas também pertence aos evangelhos sinóticos. A palavra sinótico significa visão de conjunto. Ela é uma palavra da língua grega. Ter uma visão de conjunto é sempre muito importante, até na vida da gente, para não se perder em pequenos detalhes. Tá certo. Quer dizer que esses 3 evangelhos, colocados em colunas, um ao lado do outro, nos dão a visão de conjunto. Se a gente olhar um, já tem a visão de conjunto dos outros 2. Isso mesmo. Contudo, cada evangelista tem seu eixo central. Lucas, por exemplo, quer apresentar para toda a comunidade cristã o caminho de Jesus. Para Lucas, Jesus é o caminho de Deus que se realiza na história da humanidade. O Evangelho de Lucas ficou pronto em torno dos anos 80, 90 e também foi escrito em língua grega? Sim, o Evangelho de Lucas também foi escrito em língua grega e num grego muito cuidado, muito bonito. Marcos escreveu seu Evangelho na língua grega bem popular, chamado grego da Koiné. Já Lucas escreve no grego erudito dos estudiosos. Embora seja o grego erudito, é o evangelho mais fácil de se compreender. É verdade, porque Lucas cuida muito bem da redação, da informação e, sobretudo, da formação da sua comunidade, que é composta quase só por gregos, portanto, vindos do paganismo. Por isso, ele escreve no estilo bonito, muito fácil, com narrativas claras. Certo. Daí porque a comunidade lucana precisa entender bem a mensagem. Por isso, como você disse, suas narrativas são bonitas, claras e tocam o coração do leitor. Assim, a gente lê o Evangelho de Lucas de forma prazerosa. Para quem quer começar a ler a Bíblia, eu dou sempre esse conselho: comece com o Evangelho de Lucas. Essa é uma boa dica para quem vai começar a ler a Bíblia. E qual é o eixo central do Evangelho de Lucas? O eixo central do Evangelho de Lucas é o caminho de Jesus. Como é que Lucas apresenta esse caminho? Lucas apresenta o caminho de Jesus como um caminho de misericórdia. Por isso, Lucas conta as parábolas que mostram o Deus Pai e Mãe, cheio de misericórdia, de bondade, para com seus filhos perdidos. São 3 parábolas, por exemplo, que falam de algo que a gente perdeu na caminhada: a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. Ah, sim! A parábola do filho perdido é do Evangelho de Lucas. Amigo, amiga ouvinte, você pode anotar a citação e depois, com calma, pausadamente, ler essa parábola com aquelas 7 chaves. Você ainda lembra das 7 chaves? Pés na realidade, olhos bem abertos, ouvidos muito atentos, coração limpo para acolher e amar, boca para anunciar e denunciar, cabeça para estudar e pesquisar e joelhos dobrados em oração para entender bem a Bíblia e a vida. Anote então, Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32. Falei demais, não é? E nosso tempo já está terminando. Mas eu não podia terminar sem recordar com você, ouvinte, as 7 chaves para ler a Bíblia de forma proveitosa e libertadora. É verdade, você falou demais. Mas, ao mesmo tempo, foi muito bom recordar as 7 chaves, pois no final do curso é bom fazer uma revisão. Isso! Então a gente fica por aqui e deixa você, ouvinte, meditando o caminho de Jesus, através das 3 parábolas da perda,
e do reencontro. A ovelha perdida, a moeda perdida, o filho perdido. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo encontro, com a graça e a paz de Deus. Bíblia em Comunicação é uma produção do Serviço de Animação Bíblica Paulinas, Belo Horizonte, Minas Gerais. Estamos apresentando o programa O Semeador. Estamos apresentando o programa O Semeador. Amigo, amiga que nos acompanha no programa O Semeador, levando até você mensagens de fé, de vida e de esperança. 34 anos semeando a palavra de Deus, hoje pela FM Padre Cícero 104,5, a rádio que educa e evangeliza. Faremos agora um pouco de resumo dos blocos anteriores. Celebramos hoje a força do Espírito. A solenidade de Pentecostes é a celebração da plenitude do mistério pascal. A comunhão com Jesus ressuscitado se completa com o dom do Espírito Santo. Em sua origem, a festa de Pentecostes em Israel marcava a colheita das primícias. Mais tarde passou a ser relacionada com o evento salvífico da aliança, selada no caminho para a terra prometida, quando Deus entregou a lei ao povo no Sinai. No tempo de Jesus, a festa já tinha adquirido este sentido, a entrega da lei que norteou e orientou o povo escolhido. Na celebração, tornou-se tradição organizar romarias ao Templo de Jerusalém para fazer memória desse grande evento. Foi nessa festa que os discípulos receberam o dom do Espírito Santo. Com sua força, os discípulos tomaram a palavra, proclamaram Jesus Cristo como a nova aliança, selada com todos os povos. Assim, Pentecostes passou não mais uma festa restrita ao povo judaico, mas a festa da manifestação de Jesus para o mundo. O anúncio querigmático da obra redentora de Jesus para ser proclamado em todas as línguas, ressaltando o caráter universal da salvação por ele realizada, como é o que nos diz a revista Vida Pastoral. Ouçamos uma música. Presente tu estás desde o princípio, nos dias da criação, Divino Espírito. Presente tu estás desde o princípio, nos dias da criação, Divino Espírito. É sopro criador que a terra fecundou e a vida no universo despertou. Presente tu estás desde o Egito, vencendo a opressão, Divino Espírito. Presente tu estás desde o Egito, vencendo a opressão, Divino Espírito. És fogo e claridão, luz da libertação, de um povo em movimento de união. Presente tu estás em Jesus Cristo, na cruz, ressurreição, Divino Espírito. Presente tu estás em Jesus Cristo,
na cruz, ressurreição, divino Espírito. Boa nova do perdão, carinho entre os irmãos, ardor na militância e na missão. Presente tu estás desde o início, nos primeiros cristãos, divino Espírito. Presente tu estás desde o início, nos primeiros cristãos, divino Espírito. Firmeza e novidade, estrela da unidade, amor concreto, solidariedade. Presente tu estás no sacrifício, na dor das multidões, divino Espírito. Presente tu estás no sacrifício, na dor das multidões, divino Espírito. Clamor e profecia, ternura e ousadia, sabor do nosso pão de cada dia. Presente tu estás desde o princípio, nos dias da criação, divino Espírito. Presente tu estás desde o Egito, vencendo a opressão, divino Espírito. Presente tu estás em Jesus Cristo, na cruz, ressurreição, divino Espírito. Presente tu estás desde o início. FM Padre Cícero, a rádio da música católica. O Semeador. Amigo, amiga, na primeira leitura, talvez seja interessante contrastar esta leitura com aquela do Gênesis, da missa da vigília. Gênesis capítulo 11, lá sobre a Torre de Babel. Enquanto Gênesis relata a confusão e o desentendimento, Atos mostra a unidade e o entendimento. A leitura confirma a promessa do envio do Espírito Santo e o convergir das nações à unidade. O Espírito dá aos seguidores de Jesus a capacidade de proclamar o Evangelho nas línguas e culturas de cada povo. A segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios nos fala da diversidade de dons que é fruto do mesmo Espírito Santo, a unidade do Espírito e a diversidade de carismas. Os diversos dons e as várias manifestações do Espírito têm o Senhor como única fonte e são concedidos para serem postos a serviço da comunidade. No Evangelho, a presença do ressuscitado lembra o Gênesis que cria o ser humano. Lá no início do Gênesis, que nos mostra a criação e que quando Deus cria o ser humano, com a presença do Espírito Divino, nova humanidade surge de todos aqueles que se propõem seguir os passos de Jesus, conforme está no subsídio da liturgia diária. Ouçamos uma música. La 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 ya. La la ya la la ya la la ya. La la ya la la ya la la ya. La la ya la la ya la la ya. Quando tu, Senhor, teu Espírito envias, todo
Espírito envias, todo mundo renasce, é grande alegria. Ó minha alma, bendize ao Senhor, ó Deus grande em poder e amor, e esplendor de tua glória reluz, e o céu é teu manto de luz. Firme e sólida terra fundaste, com o azul do oceano enfeitaste, e rebentem tuas fontes dos vales, corre as águas e cantam as aves. Quando tu, Senhor, teu Espírito envias, todo mundo renasce, é grande alegria. Quando tu, Senhor, teu Espírito envias, todo mundo renasce, é grande alegria. Lá do alto tu regas os campos, cresce a relva e os viventes se fardam, de tuas obras a terra encheste, todas belas e sábias fizeste. Que se subam da terra os perversos, e minha alma te entoe os seus versos. Glória ao Pai pelo Filho no amor, ao Deus vivo, eterno louvor. Quando tu, Senhor, teu Espírito envias, todo mundo renasce, é grande alegria. Quando tu, Senhor, teu Espírito envias, todo mundo renasce, é grande alegria. La la ya, la la ya, la la ya, la la ya, la la ya. FM Padre Cícero, 24 horas, levando para você a palavra de Deus. Permaneça em nossa sintonia. Amigo, amiga, a experiência de Pentecostes nos lembra que para se tornar cristão, ninguém precisa sair ou abandonar sua cultura, os valores de suas tradições. Todos os povos são convidados, nas suas diferenças, a acolher o projeto libertador proposto por Deus. A comunidade da qual fazemos parte é esse espaço acolhedor da fraternidade universal. Nela todos encontram lugar e são acolhidos no amor e no respeito, mesmo aqueles a quem não apreciamos ou que não fazem parte do nosso círculo de amigos. São questões muito importantes que nos questionam. É bom pensarmos um pouco. Será que a nossa comunidade é uma comunidade acolhedora, aberta ou fechada? Porque o que nós temos de grupos fechados na igreja que é uma coisa que insistem em caminhar não como igreja, não como comunidade, mas como pessoas ausentes exatamente do convívio
da igreja, do convívio de cristãos, etc. Então, vamos ouvir mais uma música. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e proclamavam as maravilhas de Deus. Aleluia. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e proclamavam as maravilhas de Deus. Aleluia. A palavra do Senhor criou os céus e o sopro de seus lábios as estrelas. Como num odre junta as águas do oceano e mantém no seu limite as grandes águas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e proclamavam as maravilhas de Deus. Aleluia. Adorem o Senhor a terra inteira e o respeitem os que habitam o universo. Ele falou e toda a terra foi criada. Ele ordenou e as coisas todas existiram. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e proclamavam as maravilhas de Deus. Aleluia. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Por isso nosso coração se alegra nele. Seu santo nome é para nós uma esperança. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e proclamavam as maravilhas de Deus. Aleluia. FM Padre Cícero, a rádio da evangelização. E sucedeu nos últimos dias. Fechou-se o tempo, abriu-se o céu. Cumpriu-se então outra profecia que Deus falou
por Ezequiel. Perseveravam todos unidos em oração, os 12 apóstolos com Maria e os irmãos. Chegado o dia de Pentecostes, veio um tremor, e de repente o Santo Espírito os animou. De toda a terra vos tirarei, vos tomarei de entre as nações, todos unidos conduzirei pra terra santa da promissão. Na terra santa da promissão, com água pura vos lavarei, toda imundície e toda ilusão, de tudo vos purificarei. Perseveravam todos unidos em oração, os 12 apóstolos com Maria e os irmãos. Chegado o dia de Pentecostes, veio um tremor, e de repente o Santo Espírito os animou. E vos darei novo coração e novo espírito em vós porei. Não mais tereis coração de pedra, o coração de carne darei. Um coração de carne darei, e o meu espírito em vós porei. Na minha lei havereis de andar, meu mandamento ireis praticar. FM Padre Cícero, a rádio da evangelização. Amigo, amiga, a experiência de Pentecostes nos lembra que para se tornar cristão, como eu já dizia, não precisa sair, deixar tudo, como o próprio Jesus Cristo diz, que devemos deixar tudo para segui-lo, mas ele não quer dizer que a gente vai abandonar a família, amigos, etc. Não, pelo contrário, nós vamos conviver mais e mais como família, como comunidade. Então, a todos, o nosso abraço, nossos votos de felicidade e prometendo, com a graça de Deus, no próximo domingo, nos reencontrar
através da FM Padre Cícero, com mais um programa da série O Semeador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos seja louvado. Você ouviu o programa O Semeador.